A luta contra a dependência química é uma temática recorrente entre pessoas famosas que, por terem suas vidas expostas e grande facilidade de entrar em contato com álcool e drogas, acabam frequentemente no centro de polêmicas relacionadas ao assunto. Ao mesmo tempo em que é comum ver celebridades sendo internadas em centros de reabilitação, porém, muitas dão a volta por cima e, hoje, inspiram pessoas como elas. Fábio Assunção. O ator já teve inúmeros problemas por conta do vício. O ator já apresentava uma relação problemática com drogas há anos. Quando estava em uma novela em 2008, precisou se afastar para se tratar. Mesmo após 2 internações em uma clínica nos Estados Unidos, ele seguia tendo recaídas. E a situação piorou em 2008, ano em que tudo veio a público. E não escondeu o problema. Numa entrevista relatou: "Eu me tornei dependente químico. É muito difícil você administrar dependência química. Chegou uma hora que eu realmente fiquei perdido. Não sabia mais se era terça-feira, se era quinta, se era sábado", disse Fábio na ocasião, comparando as dificuldades da reabilitação e as causadas pelo vício. Para viver um personagem vários anos mais novo que ele, Fábio deu início a uma preparação física que, além de envolver um treino rigoroso, também pedia uma mudança drástica de hábitos. Ao mergulhar de cabeça nestas mudanças, ele perdeu mais de 20 quilos. Se viu mais disposto, passou a estudar diversos temas dos quais gosta, se declarou livre dos vícios e até se casou novamente. Esse tipo de tratamento é como se você atravessasse um deserto, é um momento de solidão, mas nada mais difícil do que viver com a droga, concluiu. Com qualquer coisa que você faça na vida. Não posso fingir que esse diabinho não existe. Mas estou encantado de como a recuperação é uma coisa genial, disse ele. Vera Fischer. Conhecida especialmente por seus papéis em novelas de sucesso e por sua beleza, que já lhe rendeu o título de Miss Brasil. A atriz Vera Fischer também já teve problemas com drogas e, após internações, conseguiu se distanciar das substâncias que consumia. A luta, como de costume, foi bastante longa. Internada pela primeira vez nos anos 90, ela se internou 3 vezes, sendo a última em 2011. Aos 72 anos de idade, a atriz também já teve problemas com a dependência química. A última internação aconteceu em 2011. Depois que decidi largar, não teve volta. Essa é uma decisão construída ao longo do tempo. Então, quando é tomada, já está enraizada na gente. Na primeira vez em que foi internada, a intervenção da família aconteceu, após a atriz ser denunciada pela babá de seu filho, que a acusava de agressões e outros episódios de descontrole emocional. 2 anos depois, em 1997, ela retornou a uma instituição especializada, onde passou 8 semanas, em uma rotina rigorosa, envolvendo terapia, palestras e meditação. Essa fase passou na minha vida. Acho que todos que passam por isso e conseguem superar, saem melhores. A experiência é um aprendizado, mas a saída das drogas é um aprendizado ainda maior. Cada um encontra um jeito de se libertar. No meu caso, foi por meio do meu próprio esforço. Eu saí quando quis sair, não houve nenhuma pressão de ninguém. Quando houve, não funcionou. Eu tive que eu mesma botar na minha cabeça: vai ser hoje. E foi. Bárbara Borges. No início de 2019, a atriz Bárbara Borges surpreendeu muita gente ao revelar que havia notado nos últimos anos uma relação bastante problemática com a bebida alcoólica. Na ocasião, ela usou uma postagem no Instagram para falar sobre o assunto, comentando que o abuso de álcool não combinava mais com os hábitos que ela estava se propondo a seguir naquela fase da vida e, portanto, precisava acabar. Foi difícil enxergar isso? Foi uma luta real, comigo mesma. Porque essa relação foi desenvolvida muito além do hábito social de tomar uma cervejinha, beber um vinhozinho para enturmar, e sim para tentar preencher vazio, para esquecer dores do coração, para anestesiar, para não sentir, desabafou ela, afirmando que, naquela época, ela já estava há 4 meses sem beber.
Após tomar esta decisão, ela foi bastante aplaudida pelo público, que se surpreendeu com a revelação, e a elogiou tanto pela determinação em largar velhos hábitos, quanto pela coragem em falar sobre isso. Desde então, ela vem comemorando cada ano que passa, sem ingerir bebidas alcoólicas, e os novos hábitos visivelmente fizeram muito bem à atriz. Me libertei de um padrão que não me fazia mais bem. Enfrentei a minha batalha interna. Abandonei minha válvula de escape e encontrei a liberdade do meu ser, escreveu a atriz em uma postagem na qual celebrou 2 anos desde a decisão de largar o álcool. Walter Casagrande. Hoje, aos 61 anos de idade, Walter Casagrande contou sobre sua história contra as drogas. Ele diz: "Eu uso a minha história para tentar salvar alguém. Eu escrevi 3 livros para tentar salvar quem precisa. Não é para eu aparecer, não é para falar de mim", disse ele. Casagrande também revelou como está sua vida atualmente. "Hoje eu sou feliz. A minha felicidade interna, eu só fui descobrir o que era quando estava internado, e a minha psicóloga e o meu psiquiatra, depois de várias análises, me disseram que o meu instinto de liberdade era muito alto. Então, para eu ser feliz, eu tinha que me sentir livre", confidenciou. O curto período na reabilitação não foi o suficiente. No ano seguinte, ele sofreu um acidente de carro que o deixou hospitalizado em estado grave. Diante do fato de que o acidente foi causado justamente pelos efeitos das muitas drogas consumidas por ele na época, a alta hospitalar de Casagrande foi seguida pela internação compulsória do comentarista, autorizada pelo filho mais velho dele. Após sair da unidade de terapia intensiva e ser levado a uma clínica especializada em cuidar de dependentes químicos, Casagrande passou 1 ano em um tratamento fechado, sem poder deixar o local. Em 2008, ele foi liberado. Mas nunca deixou de frisar que a luta não termina aí. A coisa mais difícil é quando você sai e tem que cuidar da sua vida, disse ele. Durante os próximos anos, Casagrande teve supervisão de acompanhantes terapêuticas que iam com ele a todos os lugares, até que ele estivesse seguro de que poderia cuidar de si mesmo sozinho. Apesar de crer que ninguém se cura desta doença, ele aprendeu a driblar os gatilhos. Ele diz: "Tive que lidar com as coisas, e fui vendo que conseguia. Fui pegando força. Via coisas, via festas, ia em jantares, e ficava de boa. Fui crescendo. Aquele negócio que você fala, está funcionando, estou forte, eu consigo." Dinho Ouro Preto. Ao longo de sua carreira como líder do grupo Capital Inicial, o músico Dinho Ouro Preto também esbarrou nas drogas bastante cedo e desenvolveu com elas uma relação tóxica de muitas décadas. Nos muitos anos de estrada, ele foi usuário de cocaína, ácido, álcool e outras substâncias, mas, após muito mal-estar ligado ao vício, ele também conseguiu se livrar da dependência química. Com a adição de hábitos como a prática da corrida, na rotina e muita disciplina. Tanto durante as turnês, quanto no dia a dia, o cantor disse que conseguiu, ao longo dos anos, se livrar da cocaína, do cigarro e também do álcool. Além disso, durante a pandemia de Covid-19, o ator foi infectado pela doença, e a pausa forçada, na vida de músico, o ajudou a largar o último vício, Rivotril. Conforme contou, durante as rotinas insanas de viagens, ele tinha muita dificuldade para dormir, e acabou criando o hábito de tomar o remédio, frequentemente usado para estes fins. A Covid me ajudou nisso. Só consegui me livrar do vício em Rivotril quando parei minha rotina totalmente. Era a última substância que eu precisava largar. Agora posso dizer que estou limpo, celebrou.